Eval. Giovanni Júnior, amigo, prazer em revê-lo, né? Fazia tempo que a gente não se via. Não lhe vi nesse verão lá em Pirangi. Prazer em vê-lo, amigo. Semana passada a gente comentou aqui uma declaração da prefeita Nilda, que teria encontrado a gestão aos frangalhos, com muitas dívidas, terceirizados, fornecedores. E na segunda-feira, se eu não me engano, ela fez uma postagem dizendo que encontrou um rombo de 357 milhões de reais na gestão. Você, como ex-secretário de Finanças do município, você me mandou uma mensagem pedindo espaço para colocar a posição da gestão anterior. O espaço está concedido e vamos aproveitar e aprofundar. Qual foi a gestão que Nilda encontrou? Esses números batem, procede o que a atual prefeita tem dito da gestão anterior? Veja só, números não se contestam, né? Números a gente simplesmente analisa para saber exatamente, né, qual é a profundidade dessas informações. Giovanni, deixa eu lhe interromper, porque o Alderi Júnior está dizendo que hoje é o aniversário dele e ele ganhou muito amor da esposa dele, fez algo certo na vida. Olha aí. Então, Alderi Júnior, se você provar que é seu aniversário, venha pegar o voucher de R$200 do Caranguejo do Olavo, certo? Alderi Júnior, ele disse que é o aniversário dele hoje e ganhou muito amor da esposa dele, que fez algo certo na vida. Então, Alderi Júnior, R$200, o voucher Caranguejo do Olavo, irmão, aqui na Deodoro. Vai lá, Giovanni, perdão. Merecido. Veja só, então os números não se contestam. A primeira discussão que a gente precisa fazer em relação aos números apresentados é assim: nós estamos hoje no dia 31 de janeiro, né? O secretário de Planejamento e Finanças tomou posse, salvo engano, dia 16, 17, e as informações não estão todas elas consolidadas, né? Ou seja, a gente precisa consolidar as informações e saber exatamente como realmente ficou a finalização das contas públicas, que se dará, na verdade, quando a gente encerrar o balanço, né, da gestão de 2024. Então, esse é o primeiro dado. Mas quando a gente vai analisar os 337 milhões apresentada pela professora, primeiro ele fala da dívida previdenciária parcelada, né, falando que é 59.609. Ora, é uma dívida previdenciária que já foi parcelada e está sendo paga em dia, né? Então, se é uma dívida previdenciária parcelada, a questão é saber quem efetivamente fez essa dívida. Com certeza, de antemão, eu posso dizer que não foi a gestão Taveira, porque nós pagávamos religiosamente a Previdência. É tanto que nós temos a certidão negativa da Previdência. Então, se nós temos a certidão negativa, é porque nós pagamos regularmente, né, a questão da Previdência. Depois ela fala da dívida previdenciária não parcelada ou com parcelamentos atrasados de 60 milhões, né? E aí vale-se dizer que a Previdência, quando você não paga, efetivamente, ela vem descontada no fundo de participação do município, né? Automaticamente ela vem, já faz o desconto dela. Então precisava saber exatamente qual é essa informação para que a gente pudesse, né, dar explicações em relação a ela. O que você está querendo dizer? É verdade em função disso. O que você está querendo dizer? Que a prefeita está jogando para a plateia? Infelizmente está parecendo sofisma, né? Sofisma Traduza. A gente traduzir aqui, não é enganação, é pirotecnia, panfletagem. Florear. Praticamente é isso que está acontecendo, está se jogando para a plateia. Porque quando você vai mais adiante, vai dívida trabalhista parcelada, 39 milhões. Quem efetivamente fez essa dívida trabalhista? Então deixa eu fazer uma pergunta diferente a você. Em que situação Taveira deixou a gestão? Pois é, aí veja só, nós estamos fazendo o encerramento porque nós temos duas questões a serem observadas, que foi outra questão que não se falou, né? Se disse lá, restos a pagar, né? Processados de 105 milhões, alguma coisa, e restos a pagar não processados, né? O que é a diferença dos dois? É que o não processado é que efetivamente ela a priori não se efetivou. Por quê? Em outubro, o prefeito colocou um decreto que a partir daquele momento não poderia se fazer mais empenhos, nem muito menos liquidação, né, das secretarias, que não fosse para algo extremamente essencial. Então, ou seja, já se tomou a medida de correção desses dados, né? E aí o que ficou faltando, o principal na informação, né, da professora Nilda foi quanto ela recebeu em caixa, quanto estava em caixa, porque ela falou da despesa, mas ela não falou quanto tinha de receita, que pelo último levantamento que nós fizemos no dia 27/12, que é quando nós tínhamos a informação, nós tínhamos 90 milhões em caixa.
Então, é possível. Mas ela disse que praticamente não encontrou dinheiro em caixa. Pois é, a gente deixou 90 milhões. Sumiu o dinheiro? Sumiu como, né? Talvez ela não tivesse a informação, exatamente porque, veja só, eu acho que Parnamirim está tão bem, a situação é tão boa, que eu pergunto a você, Bruno, você, na hora que comprasse uma empresa, ou fosse assumir uma empresa, você passaria 15 dias sem a pessoa responsável pelo seu caixa? Você passaria? Não. Ora, na hora de assumir qualquer negócio, né, qualquer atividade, e mesmo na atividade pública, a primeira coisa que você precisa saber é ter conhecimento de todas as suas contas. Então você se dá o direito de passar 15 dias sem quem vai de fato lhe representar nessa pasta, sem acessar uma conta. Você se refere à nomeação tardia do secretário responsável. Exato. Então, significa dizer o quê? Na minha leitura. Ora, se foi feita uma transição e eles tinham as informações, não tinha por que ter a preocupação com essa questão, né? Porque a situação a priori, né, estava pacificada. Mandar um abraço aqui para Alcedo Júnior. Grande Alcedo. Para o advogado Aldini Júnior. Para o doutor Múcio, ortopedista. E para o meu amigo Johnson. Vai lá. E doutor Eval, ouvi agora, Eval, um abraço. Vou fazer uma pergunta. É natural o discurso de um oponente quando ganha a eleição? A primeira coisa que ele diz é o que Nilda fez. Não tenho dinheiro, tal. Isso é no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, Giovanni. A situação dos prefeitos em 2025 do Brasil, ela está pior do que o ano passado, porque nós comentávamos aqui, as prefeituras, seja da situação para a situação ou da situação para a oposição, iam passar um ano difícil. O governador Tarcísio deu uma declaração forte semana passada dizendo que este ano espera desafios imensos do ponto de vista fiscal, tributário e do planejamento financeiro. Eu particularmente diria que é o seguinte, para os municípios do Rio Grande do Norte, não necessariamente. Por quê? Por quê? Porque teve um aumento do ICMS. Veja só, nós perdemos no ano passado tudo aquilo que a gente tinha projetado para o orçamento de 2024, em torno de 20%, né, daquilo que a gente projetou em termos de ICMS. Então essa queda foi significativa e que efetivamente interfere na situação positiva ou negativa das contas públicas dos municípios, no Rio Grande do Norte em particular. Com o aumento do ICMS de 18 para 20, provavelmente a realidade em relação ao ICMS será diferenciada. Ou seja, os municípios do Rio Grande do Norte talvez não passem pelo que o resto do Brasil venha a passar, porque existe esse diferencial de aumento do ICMS. Então, isso efetivamente precisa ser analisado na realidade que nós vivenciamos no estado do Rio Grande do Norte. Então, o que nós observamos como um todo é que, por exemplo, Nilda, ela vai surfar, veja só, em 35 milhões do Finisa, inaugurando obras nos próximos 6 meses. Um fundo deixado para a gestão do Taveira. É que é o empréstimo da Caixa. O empréstimo, né, que foi realizado da Caixa. Mas aí ela não vai dizer que encontrou, né? Não, ela não vai dizer, ela não vai dizer que a 313 foi iniciada, ela não vai dizer que o Parque Esportivo foi iniciado, ela não vai dizer que a drenagem de Monte Castelo, que era emblemática, até que o Tiago Dionísio começou a se projetar exatamente, né, em relação ao Monte Castelo, né? Com relação à história do cemitério, quando chovia e tal. Quer dizer, esses investimentos todos, particularmente, quem vai inaugurar é a Nilda. O que é que eu acho que está acontecendo agora? O PG gosta muito da praia e é provável que ele vá muito aos parrachos e gosta de mergulhar. E lá encontra polvo, peixes e tal. E o polvo tem uma característica. Quando ele é atacado, ele solta uma tinta, né? Para que ele possa se proteger. Então, o que eu acho que está acontecendo é mais ou menos isso, né? Está se jogando uma tinta, né, atrás de uma proteção. E proteção por quê? Porque durante a campanha se falou que iria reduzir a carga horária dos agentes administrativos de 40 para 30 horas. Se disse que ia pagar salário dos professores referente a 40 horas, quando eles, na verdade, trabalham 30. Se disse que todos os planos, cargos, carreiras e salários iria aumentar não só as progressões horizontais, como as progressões verticais. Se disse que ia fazer o maior carnaval da história de Parnamirim. Então, o que está acontecendo é assim, eu estou me protegendo daquilo que eu não vou poder realizar, porque eu dizia que Parnamirim tinha R$1 bilhão e o problema não era dinheiro em Parnamirim, o problema era a gestão. Então, essa questão é que está por trás de todas essas discussões. Então, a gente precisa o quê?
Prefeita, as informações são essas. Vamos dizer o que a senhora disse a campanha toda, transparência. Diga exatamente quanto foi deixado em cada uma das contas. Diga quanto efetivamente ficou de recursos. Queria fazer um convite para a prefeita Nilda vir aqui nos conceder uma entrevista. Seria uma excelente oportunidade. A gente perguntaria isso que Giovana está levantando e ela teria a oportunidade de dizer como encontrou a prefeitura. E é importante frisar que o professor Giovanni, é assim que ele é conhecido, professor da economia. ele é um técnico preparado, que tem uma história. Você já foi vereador, né, Giovanni? Já fui duas vereador. vezes, mas você é um agente muito mais técnico do Sim, que político. sim, muito mais. E vem aqui, obviamente, para falar sobre o que estava sob sua responsabilidade, como gestor que era da antiga gestão de Parnamirim. E para quem não sabe, é o gestor de um dos melhores restaurantes do Brasil. O Paçoca. Paçoca de Pilão. Um abraço para dona Dalva. Dona Dalva. Tradição de mãe para Isso é filho. bondade. Dica do BG. Você pode pedir 3 pratos lá. 3. A tradicional Paçoca. A tradicional paçoca, que eles copiaram do Bar do Pedro. Certo? Que é isso? Era. No pilão, carne de sol, cebola roxa, toicinho. Não é assim? Não. Vai dar a receita que eu vi? Vou lhe dizer como foi a história, viu? Não, calma, rapaz. Segundo prato. Homem, o Bar do Pedro já não tem mais. Não, mas não é que Segundo prato, camarão na moranga. Eita, isso é bom. E o terceiro prato, o carneiro da paçoca do pilão. Com aquela cervejinha gelada. É de torar com aquela farofazinha laranja. É laranja, né? Ali rapaz, é com a graxa. Ave Maria. É bom demais. É bom, Ave Maria. Mas sabe que a paçoca, o papai e mamãe fizeram uma pesquisa e naquela época, 35 anos atrás, o prato que mais era solicitado como petisco era a paçoca. E mamãe disse, não, mas eu vou servir como refeição, porque lá em Jucurutu, né, na casa do meu pai, era servido com arroz, Jucurutu, você sabe que é um feijão país verde, separado. Né? arroz, feijão verde, macaxeira e banana. É verdade. E a paçoca com cebola roxa. Aí ela fez essa composição, acordou um dia e disse, já sei qual é o nome do restaurante, é Paçoca de Pilão. Pronto. Olha aí. 35 anos, amigo. 35 anos. E sua mãe lá ainda, né? Ainda, graças a Deus. Firme e forte. Parabéns, viu? Giovanni, um abraço grande. Estamos aqui.